Depois de quase 20 anos, Israel e Hezbollah dão início a uma nova guerra, com grandes chances, inclusive, de se espalhar pelo Oriente Médio. Se você quiser entender este e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha aqui no canal. Faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, depois aí de vários meses de conflitos ou disputas mais pontuais, desde a última semana, a tensão aumentou entre Israel e Hezbollah e agora podemos definitivamente falar do início de uma nova guerra aberta. Tá aí, ó. Ontem, por exemplo, na segunda-feira, durante a madrugada, as forças de defesa de Israel fizeram o maior bombardeio contra o Líbano desde pelo menos a guerra anterior, lá em 2006. Nesse caso, ó, no caso de ontem, foram mortas pelo menos 492 pessoas e outras mais de 1.600 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde, em Beirute. Ou seja, entre mortos e feridos, mais de 2.000 pessoas só ontem. Logicamente que a maior parte dessas pessoas, diria aí talvez 80% ou até mais, pessoas que não possuem vínculo com o Hezbollah, pessoas civis, portanto. Então, mais uma vez, Israel, sob o argumento de combater um grupo radical islâmico, nesse caso o Hezbollah, tem aí executado deliberadamente pessoas civis, homens, mulheres, crianças, idosos e assim por diante. Além deste ataque de ontem, ganhou destaque também o outro ataque que Israel tinha feito na sexta-feira passada, na sexta-feira, dia 20, que foi um ataque aéreo contra a capital libanesa, Beirute. Repare, é um ataque contra uma zona residencial. O alvo maior quem era? Era um alto comandante do Hezbollah, esse moço aí, ó, Ibrahim Aqil. Aqil, membro do Conselho Militar da organização e procurado pelos Estados Unidos, foi morto com outros líderes da unidade elite Radwan ligada ao Hezbollah. Nesse ataque, houve aí pelo menos 14 mortos e 66 feridos. Afinal de contas, como eu já adiantei, o ataque se deu sobre uma zona residencial. Então, aí, ó, de forma muito parecida com o que Israel fez lá na faixa de Gaza, aqui também Israel ataca zonas residenciais sob o argumento de combater integrantes desse outro grupo, radical islã, um grupo terrorista, nesse caso Hezbollah. Beleza, beleza? Aqui, ó, só para nós entendermos melhor o contexto de mais essa disputa. Lá em 7 de outubro do ano passado, teve início o conflito entre Hamas e Israel a partir aqui da faixa de Gaza, onde eu mostro com o cursor do mouse. O Hamas, em um ataque surpresa, promoveu aqui inúmeras mortes de israelenses, além de ter sequestrado outros, tanto cidadãos de Israel e cidadãos de outras partes do mundo. Havia inclusive brasileiros, vocês se lembram disso, né? Muitos dos quais jovens que estavam numa festa rave. Desde então, Israel iniciou o combate ao Hamas aqui na região da faixa de Gaza. Enquanto Israel combatia o Hamas aqui em Gaza, o Hezbollah, a partir do sul do Líbano, promovia ataques pontuais contra o norte de Israel. Por isso, muitos israelenses que viviam aqui, ó, no norte de Israel, precisaram sair daqui. Muitos migraram mais para o sul, para a zona central aqui de Israel. E aí uma justificativa que agora o governo israelense utiliza para promover esses ataques contra o Hezbollah é justamente garantir a segurança no norte de Israel para que esses cidadãos israelenses possam voltar para suas casas. Beleza? Então a zona de conflito atual agora entre Israel e o Hezbollah é sobretudo aqui, ó, na fronteira entre os dois países. Ontem o ministro da Defesa israelense, o Yoav Gallant, fez um pronunciamento em que disse o seguinte: estamos aprofundando nossos ataques no Líbano. As ações continuarão até alcançarmos nosso objetivo de devolver os residentes do norte com segurança para suas casas. Então, oficialmente, o governo israelense argumenta isso. Garantir a segurança do norte de Israel, para isso é necessário combater o Hezbollah. Então, está aí a justificativa para esses ataques contra o Líbano. Aqui é importante mencionar o seguinte: por que Israel mudou agora o foco da guerra para o norte do país e não mais na faixa de Gaza? Porque aqui na faixa de Gaza, o Hamas, ou o combate contra o Hamas, já está praticamente que estabilizado. Isso não quer dizer, contudo, que o Hamas esteja derrotado, até porque, na prática, é quase impossível você aniquilar por completo esses grupos radicais islâmicos. Ainda que você elimine os seus membros, ainda que você fragilize o poder de fogo desses grupos, eles, na verdade, são ideias, e essas ideias elas não são combatidas. Eu fico imaginando, por exemplo, aquelas centenas de crianças que perderam seus pais
por conta dos ataques feitos por Israel aqui na faixa de Gaza. Ó, muitos desses pais certamente que não tinham nenhum envolvimento com o Hamas. Então imagine aí, uma criança que perde o irmão, perde o pai, perde a mãe, perde um avô, uma avó, uma tia, enfim, algum familiar. Perde em decorrência de um ataque de Israel com o argumento de combater o Hamas. Qual você acha que será o sentimento dessa criança à medida que ela for crescendo aí, né, se tornando adulta? Imagine qual será o sentimento que ela terá em relação a Israel. O mesmo vale atualmente para crianças aqui, ó, no Líbano, que têm sofrido aí com esses ataques mais recentes de Israel. Imagine então qual será o sentimento que estas pessoas nutrirão em relação a Israel. Eu consigo imaginar, acho que você também, né? Então, para essas pessoas serem, no futuro, cooptadas para integrar as fileiras desses grupos radicais e atuarem combatendo Israel, não custa nada, gente. Então, o que eu quero dizer? O uso da violência por parte de Israel para combater esses grupos radicais, eles precisam ser combatidos, eu não estou negando isso. Mas o uso da violência, como Israel faz, certamente não contribuirá para que Israel viva de maneira pacífica com seus vizinhos, seja no presente, num futuro breve ou distante. Então, na minha visão, você pode discordar de mim, viu? Inclusive, deixa aí nos comentários. Na minha visão, isso que Israel faz hoje não contribui em nada para o processo de paz na região. Pelo contrário, piora ainda mais uma situação que já é extremamente grave. E note que em nenhum momento ao longo desse conflito, Israel falou na possibilidade de apoiar, de estimular a criação de um país, por exemplo, para os palestinos. Isso não faz parte da pauta do atual governo israelense. Por isso, o processo de paz naquela região não se dará tão cedo, infelizmente. Beleza, beleza? Vamos avançando. Ó, ontem, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também fez um pronunciamento. Olha o que ele disse. Ó, por muito tempo, o grupo tem usado vocês, no caso aqui, os vocês são os libaneses, tem usado vocês, libaneses, como escudos humanos, colocando foguetes e mísseis em sua sala de estar, em sua garagem. Eles são direcionados às nossas cidades, nossos cidadãos. Alertamos vocês a ficarem longe do perigo. Eu peço a vocês, levem esse aviso a sério, disse o premier. Ou seja, uma forma de alertar os civis libaneses a fugirem do sul do país. O problema é, vão fugir para onde? Essas pessoas têm condições de deixar aquelas localidades? Israel, quando promove um ataque sob a alegação de combater membros do Hezbollah, Israel busca assegurar que aquela localidade já teve os civis evacuados? Eu imagino que não, porque todo ataque israelense inevitavelmente leva a centenas ou milhares de mortes de civis. Então, esse discurso aí do Benjamin Netanyahu me parece nada mais nada menos que uma grande hipocrisia. Lembrando aquilo que eu já falei para vocês, né, gente? A intenção dele é prolongar a guerra, é fazer com que Israel esteja em guerra contra quem quer que seja ali na região, pelo menos até a eleição nos Estados Unidos. Há uma expectativa muito grande por parte de Israel de que Trump seja eleito. Trump sendo eleito, a ideia é que o presidente Trump dê ainda mais carta branca para Israel agir contra esses inimigos regionais. Lembrando que se não fosse a guerra, muito provavelmente Benjamin Netanyahu já tinha sido retirado do poder. Primeiro porque ele fracassou na guerra contra o Hamas, não conseguiu, por exemplo, resgatar os reféns, não tinha conseguido proteger Israel do ataque do Hamas lá em 7 de outubro e a popularidade dele é extremamente baixa. Olha a manchete, por exemplo, do dia 21 do sábado. Ó. Manifestantes em Israel pedem renúncia de Netanyahu. Protestos em várias cidades do país pedem que o governo resgate reféns. Logicamente que ele não vai renunciar e muito menos a oposição terá força de retirá-lo do poder enquanto houver guerra. Então daí a necessidade dele ou do governo dele a todo instante promover esses ataques contra inimigos regionais para prolongar o conflito. Beleza? Hezbollah tem reagido, tem também contra-atacado, tá aí, ó. Hezbollah responde a ataque de Israel ao Líbano com lançamento de mísseis. Em comunicado, o grupo extremista libanês afirmou que foguetes tinham como alvo, duas instalações militares. Apesar dos estragos, não houve feridos, já que as sirenes de alerta dispararam e moradores estavam em abrigos. O Hezbollah, ainda que não tenha o mesmo poder de fogo de um Estado formal de um país, para padrões de um grupo radical islâmico, de um grupo paramilitar,
o poder de fogo do Hezbollah é relativamente elevado, viu? Com milhares de combatentes, milhares de mísseis, drones. Porém, o sistema de defesa de Israel é super moderno, super eficiente, sobretudo o domo de ferro. Então, esses ataques que o Hezbollah faz contra Israel muito raramente provocam danos materiais ou danos humanos. Nesse caso aqui mesmo, desses ataques de ontem, segunda-feira, houve aí alguns danos materiais à infraestrutura local, mas ninguém sequer ficou ferido, certo? Mas aí fica aquela dúvida, né? E o Irã? O Irã, como todos sabem, é o grande apoiador, o grande financiador do Hezbollah. O Irã vai entrar diretamente nesse conflito apoiando o Hezbollah ou eventualmente apoiando o Líbano? É improvável que isso aconteça, viu, pessoal? O Irã ele não teria capacidade, ao menos por enquanto, de enfrentar Israel em pé de igualdade do ponto de vista militar, e uma entrada do Irã, inevitavelmente, levaria também a uma entrada direta dos Estados Unidos em apoio a Israel. Então o Irã teria muito mais a perder entrando diretamente nesse conflito, por isso é improvável que ele faça isso no estágio atual da guerra. E, inevitavelmente, em virtude dos ataques lá no Líbano, milhares de libaneses têm deixado o sul do país. Aí, ó, atacados por Israel, libaneses lotam estradas e fogem de zona de conflito, criando mais uma enorme onda dos chamados refugiados ou deslocados. A diferença básica, hein, gente? Refugiado é a pessoa que sai de um país e vai para o outro por conta da guerra. O deslocado é aquela pessoa que migra por conta da guerra, mas não sai do país. Então, considerando aqui, ó, que esses libaneses estão deixando o sul e indo para o norte, dentro do próprio Líbano, então, nesse caso, seriam deslocados. Eventualmente, terão aqueles que fugirão do país, deixarão o país. É o caso, por exemplo, de muitos brasileiros que vivem no Líbano. O governo do Brasil, inclusive, já deu início a um plano para resgatar aqueles libaneses que têm também cidadania brasileira, caso queiram vir para o Brasil. Tá aí, ó, manchete de hoje, terça-feira. Embaixada começa a colher dados de brasileiros no Líbano para possível repatriação. Lá na guerra entre Hamas e Israel, o Brasil resgatou mais de 1.500 brasileiros que estavam lá em Israel e aí pretende fazer o mesmo, algo parecido aqui no Líbano. Lembrando que a comunidade libanesa no Brasil é enorme. A maior parte é um dos países onde o Líbano mais possui cidadãos ou pessoas de origem libanesa é justamente no Brasil. Então há um vínculo histórico entre os dois países. Da mesma maneira que no Líbano existem muitos brasileiros ou pessoas com grandes vínculos aqui no Brasil. Beleza, gente? Hoje está começando a Assembleia Geral da ONU. Este conflito entre Hamas, ou melhor, entre Hezbollah e Israel, será com certeza um dos alvos principais a serem debatidos ali entre as grandes lideranças internacionais, porém não tenho grandes perspectivas em relação a algo prático. A ONU, como todos sabem, vem acompanhando aí, ó, há muito tempo já não tem nenhum poder efetivo, poder de influenciar nesses casos. A ONU não foi capaz de impedir ou de fazer acabar a guerra entre Rússia e Ucrânia, também não será aqui nesse caso envolvendo Israel. Historicamente, Israel tem um longo histórico aí de descumprir decisões da ONU. Não vai ser agora que Israel vai cumprir o que quer que seja que a ONU decida. Beleza? Deixa pra mim aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!